Seja sempre louvado o nome do Senhor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero tributar a Deus a alegria e a satisfação de estar aqui nesta tarde, juntamente com a nossa igreja, com os irmãos. E quero saudar na pessoa do nosso pastor presidente, pastor e doutor Elias Cardoso, e todos os demais pastores que estão à minha retaguarda, amigos que os céus nos apresentou. Deus é bom e sabe amar. Eu digo sempre que Deus é bom e sabe amar. E eu quero louvar a Deus pela vida dos companheiros que estão aqui. E eu tenho certeza que vão estar na intercessão e tudo vai dar certo. Porque nós estamos puxando a corda para o mesmo lado. E o tema desta festa é chamados para semear. E se nós formos chamados para semear, tudo vai dar certo no nome de Jesus. Quero assim pedir aos irmãos, por favor, tome assento, fique à vontade, sinta-se em casa. Eu quero mandar uma saudação à minha esposa, missionária Valéria, meus filhos e os outros filhos que Deus nos deu ali em Moçambique. A semana inteira eu recebi áudio da minha esposa, juntamente com as crianças, orando para que Deus pudesse usar o pastor Jefferson. As crianças estão orando ali, e eu tenho certeza que agora eles estão acompanhando, e eu quero mandar assim uma saudação à minha esposa, agradecer a Deus pela vida dela, que está ali com meus 2 filhos e os outros filhos que Deus nos deu ali naquele lugar. Sem muitas delongas, meus irmãos, eu quero ler um texto com os irmãos. Como diz o moçambicano, inini kufara nekuapano nehama chechi. Entenderam ou não? Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos nesta igreja. E depois eles dizem assim, Indinoda Muari, agradeço a Deus. Amém? Mas eu quero ler um texto com os irmãos, que se encontra no 2º livro da Bíblia Sagrada, livro de Êxodo, e o capítulo é o de número 3. Êxodo, o capítulo é o de número 3. Agradecer a Deus pela vida dos pastores do CONAMP, a todos os irmãos que fazem parte da diretoria. Que Deus continue abençoando a vida dos servos do Senhor. O texto diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que Moisés se virava para ver, chamou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, de ferezeu, e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Glória a Deus. Com muito temor e tremor que eu quero falar aqui nesta tarde. E eu quero falar aqui nesta tarde debaixo da potente mão de Deus. E eu gostaria de falar sobre quem te chamou. Quem te chamou? E existem maneiras de ser chamado por Deus. Se nós discorrermos para falar sobre chamado, nós iríamos gastar muito tempo falando sobre a chamada universal. E também nós poderíamos gastar muito tempo falando sobre a chamada específica, a chamada específica de Deus. Pois bem, meus irmãos, a Bíblia diz que Moisés foi um homem ao qual Deus o chamou do meio da sarça ardente. Algumas traduções dizem que Deus bradou com grande voz. Outras traduções dizem que Deus o chamou. Eu quero ficar com essa tradução, é qual Deus o chamou. E logo vem a resposta de Moisés dizendo: eis-me aqui. Deus chama Moisés para uma obra específica. E a obra específica era porque o clamor dos filhos de Israel havia chegado até Deus. E a Bíblia diz que Deus chama Moisés. Ainda assim, Moisés diz: mas eu? Quem sou eu? É sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Porque existem maneiras de ser chamado. Existem aqueles que são chamados por si mesmo. Ninguém me chamou, eu me chamo sozinho. Ninguém me vê, então eu vou sozinho. Existem aqueles que se chamam por si só. Então, quantos prejuízos para a obra de Deus tem causado este tipo de pessoa? Quantos prejuízos tem causado este tipo de pessoa que se chama sozinho? Ninguém vê ele acredita que ninguém está vendo ele acredita que o pastor dele não está vendo ele acredita que a igreja não vê ele. O que ele faz? Ele toma a decisão sozinho, abre uma congregação na esquina da igreja onde ele fazia parte, para que ele possa ser visto. Muitos prejuízos têm causado este tipo de pessoa. Alguns, por exemplo, vão para o campo missionário. Deus me chamou para a obra missionária, pastor. É mesmo? Então eu quero ir, pastor. Tá bom, vamos se preparar. Você vai fazer aqui um curso, você vai estar aqui, nós vamos lhe preparar e nós vamos enviar você para a obra missionária.
Com 6 meses, ele está gritando, chorando, pedindo: eu quero voltar, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso, pastor, pelo amor de Deus, eu quero voltar. Geralmente, meus irmãos, esses que se chamam a si mesmo, eles são arrogantes, são pessoas interesseiras. Geralmente, meus irmãos, esse tipo de pessoa que se chama a si mesmo, eles gostam de aparecer, são cheios de prepotência, eles se sentem estrela, eles se sentem a última bolacha do pacote. É ele, só é ele e ninguém mais. Ei, meu irmão, Jesus nos chamou para uma obra específica. Deus nos chamou para uma obra específica. Às vezes nós encontramos esse tipo de pessoa que eles buscam comodidade. Como é isso, pastor? Nós encontramos um texto na Bíblia Sagrada, eu estava lendo, meditando, sobre Juízes capítulo 18, e se você ler um capítulo antes, você vai encontrar um homem chamado Mica. Ele levanta um altar na sua casa, e de repente a Bíblia diz no capítulo de número 18, que passa um jovem levita. Ele estava subindo para Jerusalém. Mica olha para aquele moço, e quando Mica olha para aquele moço, você vai para onde? Ele diz: eu estou indo para Jerusalém, vou procurar um lugar melhor para eu estar. Mica disse para ele: o que é isso, rapaz? Fica aqui na minha casa, seja sacerdote aqui da nossa família, você vai ser sacerdote aqui em casa. Esse tipo de gente que chama a si mesmo, ele busca comodidade. Quando ele busca comodidade, meu irmão, nós encontramos esse jovem. O que estava fazendo esse jovem? O jovem Mica oferece para ele, dizendo para ele assim: olha, eu vou te dar casa, eu vou te dar roupa, e eu vou te dar comida, e você vai ser sacerdote aqui na minha casa. Nós vamos cuidar de você, tudo bem? Ele diz: opa, é aqui mesmo que eu vou ficar. Esse tipo de gente que chama a si mesmo, ele busca comodidade. Esse moço estava buscando comodidade. Meus irmãos, obra missionária nunca foi lugar de tirar proveito de ninguém. Obra missionária nunca foi lugar de tirar proveito de ninguém. Obra missionária nunca foi fonte de lucro para ninguém. Nós encontramos algumas pessoas que acham que obra missionária é fonte de lucro. Você está no lugar errado, você está enganado. Obra missionária, ela foi feita para você semear. Você foi chamado para semear a palavra de Deus, a semente que é a palavra de Deus. Nós aprendemos algumas lições aqui. Chamado por si mesmo, são arrogantes, prepotentes, tiram proveito, gostam de se aparecer, são interesseiros. Os chamados por si mesmo pisam nos outros para subirem. E eu escutei algo essa semana e um pastor disse assim para mim: Jefferson, espere ser chamado. E eu gravei isso. Fica tranquilo que a sua hora vai chegar. Todos nós temos um chamado específico de Deus. Todos nós temos um chamado específico de Deus. Chamados pelos amigos. É muito bom ter amigos. É muito bom ter amizade. E diz um poeta que amigo é coisa para se guardar dentro do peito, trancado em 7 chaves. É muito bom ter amigo. Mas quando diz respeito à sua chamada, ela deve ser de Deus e não dos amigos. Quando diz respeito à sua chamada, ela deve ser de Deus e não dos seus amigos. Nós podemos e devemos ter amigos, mas você deve esperar o momento da sua chamada.
Você deve aguardar em Deus a sua chamada. Mas alguém diz: não, Deus não me chamou para tal. Quem não foi chamado para semear a palavra de Deus? E foi falado aqui que é difícil pregar na igreja, mas na rua é fácil. Difícil é pregar na igreja, mas na rua é fácil. Chamado por uma organização. Chamado por uma organização. Podemos? Podemos. Preste atenção aqui. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão. E quando Deus chamou Abraão, a Bíblia diz que Abraão chamou Ló. A Bíblia diz que Abraão chamou Ló. Mas Deus chamou Abraão. E a promessa foi para Abraão. Abraão coloca Ló na carruagem. Esse eu aprendi com o pastor Sidney. O pastor Sidney dizia assim, com carinho, né? Falou: negão, nunca coloca Ló na sua carruagem. E eu aprendi com ele e eu fiquei tranquilo. Mas ele colocou eu na carruagem, por isso eu estou aqui hoje. Deu certo. Fica tranquilo. Mas presta atenção. Se nós olharmos o contexto de Abraão, olha os prejuízos que foi causado quando Abraão coloca Ló. Primeira coisa, promoveu contenda entre eles. Existia uma contenda entre Abraão e Ló. E aí alguém toma a decisão e diz assim: ó, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. A primeira coisa que aconteceu foi uma contenda entre eles. Segunda coisa que acontece é que a liderança de Abraão foi desrespeitada. Porque quando você coloca um amigo, ele já acha que não precisa mais de ninguém. Ele já quer passar o carro na frente dos bois. Ele não tem a humildade de bater continência e agradecer aquele amigo que o chamou. Nós estávamos dizendo, pastor Sidney e eu, dizendo: acreditaram em nós, né, negrão? Eu disse: é verdade, pastor. Os homens acreditaram em nós. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui. Mas, meus irmãos, o que tem que existir entre nós é a simplicidade de saber que o amigo que o chamou, então você deve respeitá-lo. E o que aconteceu entre Abraão e Ló foi o quê? Foi ele desrespeitar a liderança. Existe um texto na Bíblia aos Hebreus que diz: ninguém toma esta honra para si, senão aquele que for chamado por Deus. Espera em Deus, porque o seu chamado vem de Deus. Aleluia. Terceira coisa que aconteceu entre eles: quando eles entram em problemas, daqui a pouco alguém está batendo na porta de Ló. Alguém batendo na porta de Ló. A confusão estava feita. O que vai acontecer? A Bíblia diz que Abraão entra na presença de Deus para interceder por Ló. Senhor, tem misericórdia. Se tiver 50 justos nessa cidade, o Senhor vai destruir? Deus fala: não. Então o amigo que o apresentou teve que interceder por ele. Louvado seja o nome de Jesus. É possível nós sermos chamados por uma organização? É possível. É possível nós participarmos, estudarmos numa escola de missão. Quantos eu vejo que vão para a escola de missão, que estudam 3, 4 anos, mas não tem o chamado? Quantos eu vejo e percebo nos dias atuais, que tomam a cadeira numa tribuna santa como esta, e às vezes não tem o chamado? Quantos eu vejo que é colocado por uma convenção eclesiástica, mas não tem o chamado? Quantos é colocado por um seminário teológico, mas não tem o chamado? Mas eu quero dizer uma coisa aqui nesta tarde: Deus chamou você nesta tarde. O mestre está aqui e te chama. O mestre está aqui e está te chamando para uma obra.
Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Eu me lembro de uma canção que diz: quem me ver assim não sabe o que passei para chegar até aqui. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quem me ver assim não sabe o que passei para chegar até aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Quem olha pastor Sidney naquela cadeira de roda não sabe o que passou para chegar até aqui. Eu vejo Deus trabalhando em nosso meio. Às vezes alguém olha para o Evaldo faz até uma brincadeira e diz: eu tenho só uma mãozinha para dar uma força, mas não sabe o que aquele homem passou para chegar até aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus nos chamou, e quando Ele chama, Ele se encarrega. Não foi organização, não foi seminário, não foi escola, mas foi a chamada de Deus que nos trouxe até aqui. Você não está aqui por um acaso. Ei, você não está sentado aqui por um acaso, companheiro, porque foi a chamada de Deus na tua vida. Louvado seja Alamunde Vassaio. Ele é para chorabacando rabaqués. Quando nós deixamos de esperar em Deus, nós somos tentados a dar uma forcinha para Ele. Quando nós deixamos de esperar em Deus, nós somos tentados, nós somos propensos a dar uma forcinha para Deus. Como assim, meus irmãos? Nós queremos dar uma mãozinha. A mão de Deus é grande. Não existe negociata, não existe barganha, não existe barganha pelos bastidores no ministério. Quando você faz barganha, quando você faz negociata, você tira a mão de Deus de cena. Então o chamado é curto, mas quando a mão de Deus está no negócio, meu irmão, vai dar certo, vai prosperar, vai progredir, porque a mão de Deus está no negócio. Quando a mão de Deus está, não tem ninguém que te pare, porque foi Ele que te escolheu, foi Ele que foi lá no meio do lixo e pegou você e disse: eu tenho um negócio contigo, eu vou te separar para as nações. Eu me lembro de um testemunho de um jovem que aos 13 anos de idade, aquele moço, filho de uma mãe solteira, aquele moço fica numa casa das crianças Lírio dos Vales, em Guarulhos. Aquele moço nascido em Guarulhos, ele fica num orfanato conhecido como Casa das Crianças Lírio dos Vales, que era dirigido por uma missionária da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, conhecida como missionária Undina Capelari Nunes. E aquele moço, aos seus 9 anos de idade, ele começa a ouvir a palavra de Deus por aquela missionária. Daqui a pouco aquele moço conhece um pastor chamado pastor Antônio Fonseca, que era um pastor, inclusive foi pastor do nosso pastor vice-presidente. Meus irmãos, aquele menino começa a ouvir a palavra de Deus, aquele menino começa a conhecer EBFO, mas aos 13 anos de idade para os 14 anos, aquele menino começa a fumar maconha, aquele menino começa a cheirar cocaína, e aquele menino começa a roubar o que? Ele começa a roubar Jumbo Eletro Radiobras. Só quem é antigo conhece. E aquele menino começa a fazer pequenos furtos, meus irmãos. Mas aquele menino cresce ouvindo a palavra de Deus. Daqui a pouco esse menino está com 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade, este menino é
preso por tráfico de entorpecente. E quando esse menino é preso por tráfico de entorpecente, ele vai parar na casa de detenção do estado de São Paulo. Meus irmãos, o maior presídio da América Latina. E quando esse menino entra, esse rapaz entra no presídio, ele começa a se envolver, e ali aquele menino fica num departamento chamado faxina, e aquele menino sonha com a sua liberdade, e ele acha que nunca mais vai chegar à liberdade. Mas existia, meus irmãos, um povo crente que orava no 5º andar daquele pavilhão. Havia um povo crente, inclusive não me esqueço, meus irmãos, a história daquele menino. Aquele rapaz conhece um homem chamado Luiz Gaúcho. Ele tira 29 anos de prisão, mas todos os dias à tarde, aquele homem chamado Luiz Gaúcho parava na cela daquele moço e começava a pregar o evangelho para aquele moço, dizendo para ele: Deus tem uma obra na tua vida. E aquele moço ouvia a palavra de Deus, mas aquele moço estava tão envolvido, ele fechava a cortina da sua cama e começava a ler a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, eu não sei como, mas aquele moço entendia tudo que a Bíblia dizia na mente dele. Ele entendia a palavra de Deus. Sabe o que eu vejo nisso, meus irmãos? Eu começo a entender que Deus já estava chamando aquele moço. Aquele moço já estava sendo chamado, e uma certa feita aquele moço sonha com a sua liberdade. Ele sonhando com a sua liberdade, os anos se passaram. Foram 10 anos de presídio que aquele moço tirou. Mas um dia, meus irmãos, aquele moço conhece a palavra de Deus, aceita Jesus dentro do presídio. Aí Jesus vem, começa a trabalhar na vida dele, usa alguém de uma igreja e diz para ele assim: as nações te aguardam, o mundo te espera, vou eu te colocar entre os príncipes do meu povo. E aquele moço diz: mas como isso vai acontecer? Aquele moço começa a questionar a Deus, e Deus começa a trabalhar na vida daquele moço, e aquele moço se entrega a Jesus. Ele aceita Jesus um certo dia, ele orando dentro de uma cela do presídio. Aquele moço começa a orar com os irmãos dentro do presídio, e aquele moço cansado de orar, já desfalecido na oração, ele de repente começa a olhar para a parede. Aí a parede se abre e vem um grande ser de branco em direção daquele moço, e aquele moço começa a olhar, e de repente ele já não aguenta mais aquela luz que brilhava sobre ele, e de repente ele cai no chão, batizado com o Espírito Santo e com fogo, a chamada de Deus. Sabe de quem eu estou dizendo? Eu estou dizendo da minha própria pessoa. Foi Ele que me chamou, foi Ele que me escolheu, Ele me chamou para uma grande obra. Ele chamou você, Ele te chama nesta tarde. Alabonda Vaxéria. Eu estou possuído de Deus aqui nesta tarde. Eu estou como os puritanos, doido para pregar aqui nessa tarde. Alabara séria, aleluia. Quem nos chamou foi Ele, aleluia. Se nós olhássemos, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, Jesus passou a noite inteira orando para escolher os discípulos. Jesus passou a noite inteira orando, aleluia, para chamar os discípulos. A Bíblia diz que quando Jesus passa a noite inteira orando, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor chamou Saulo, chamou Barnabé. O Espírito de Deus precisa despertar em nós a chama missionária. Nós precisamos despertar para a chama missionária. Tem muita gente que acha bonito, que acha elegante, que acha interessante, mas isto não é o suficiente. Almas lá fora, nós precisamos ser tocados pelo Espírito de Deus. E eu disse por esses dias que nós precisamos começar a sentir dores. Quando nós começarmos a sentir dores, nós vamos começar a fazer a obra de Deus afinco, porque a Bíblia diz no livro de Atos capítulo 8, que depois da perseguição, a igreja começa a se espalhar, porque Deus chamou aqueles homens, eles foram espalhados, porque eles começam a sentir dores. Senhores, companheiros,
com todo o respeito que eu tenho aos senhores, os senhores são meus mestres aqui, mas se nós tomarmos atitude, a igreja vem conosco, porque diz o ditado que a igreja é que o líder é. Então vamos avante, coloque o dedo no gatilho e não tire, aleluia. Vamos atirar até o inimigo perder o caminho, porque Jesus nos chamou, Ele nos chamou. Se nós perguntássemos a José: José, você fez alguma negociação? Como que é, José? A Bíblia vai dizer: e Deus era com ele, e o Senhor era com ele. Se nós perguntássemos a José: José, como que funciona? Você fez alguma negociação? Não, eu fui vendido, fui preso, mas quem me chamou foi ele. A minha família me vendeu, eu fui preso, mas quem me chamou foi ele. Aleluia. A Bíblia nos dá várias referências. Moisés, como que foi, Moisés? Você é amigo de quem? Conhece quem? Às vezes a gente ouve, né? Ah, tá aí porque é conhecido de fulano. Como eu digo sempre, não sabe o que, quantos anos de calça bege, chinela havaiana e camiseta branca. Mas Deus fez uma promessa: eu vou te dar uma família, que eu vou te fazer um ministro da minha palavra, eu vou te levantar. Aí tinha aquelas profecias, parecia uma profecia enlatada: vou te pôr numa asa dura. E eu vejo isso se cumprindo a cada dia. Eu vejo a promessa de Deus a cada dia. Às vezes a gente chega numa imigração, um lugar que só por Deus, os homens batem continência, diz: pastor, entra aqui, pastor, e passa lá. Quem me ver assim, não sabe o que passei para chegar até aqui. Mas Ele chamou, Ele escolheu você, Ele escolheu a mim. Aleluia. A minha esposa não gosta que eu conto, mas eu conheci a minha esposa, ela está ouvindo, irmãos. Quando eu chegar lá eu conserto. Eu conheci a minha esposa dentro do presídio, evangelizando, ela estava. Mas eu já estava servindo a Deus. As 3 igrejas que existem hoje em Franco da Rocha, na P1, na P2 e na P3, no raio 1, raio 2, raio 3, foi nós que construímos ali. E a minha esposa ia lá evangelizar. Mas eu já estava servindo a Deus, eu era o primeiro dirigente do presídio. E ela nunca quis casar. Mas quando ela viu pregando, ela falou: com esse aí eu casava. Meu Deus do céu. E Deus assinou, irmão, no céu. E eu disse: irmã, depois de um tempo, correspondendo, mandando carta, o que mais preso sabe fazer é mandar carta. E mandava umas cartinhas, colocava um perfume. E aí minha fofinha, Jeová bradou no coração dela. Mas ela também, irmãos, ela é fruto. A minha esposa nunca usou droga, nunca fumou, nunca se prostituiu, mas ela estava no lugar errado, ou talvez no lugar certo. Estava no lugar certo na hora errada. Foi presa,
foi para a penitenciária feminina, ficou 4 anos presa numa penitenciária feminina. Às vezes a gente fala isso, mas é para saber quando Deus chama, Ele chama. Eu falo isso para você entender que Deus chama, Ele chama. Talvez muitos companheiros aqui não sabiam 1/3 da história, mas quando Deus escolhe, Ele escolhe. Quando Deus chama, Ele chama. E eu disse para ela assim, Deus falou para mim que nós vamos casar. Ela falou, irmão, você está no bife. Eu disse, não, irmã, Deus falou comigo, Deus vai falar com você também. E eu fui para o jejum, irmãos, 3 dias de oração e jejum, orando e buscando. E aí uma filha na fé dela teve um sonho. E quando essa filha na fé teve um sonho, a filha na fé disse assim, olha, o Jefferson é um homem de oração mesmo, porque tem um general aqui que mandou, o Jefferson, ele foi mandado, o general veio te buscar para te levar até o Jefferson. E ela dizia, mas como? Tem um carro muito bonito aí fora te esperando, e o general falou para você não ter medo, porque o Jefferson está te esperando lá. Meus irmãos, oração de crente tem perna e anda, oração de crente pode muitos seus efeitos. Fica tranquilo, meu irmão, se Deus fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa. Aleluia, glória a Deus. Se nós perguntássemos para Moisés como ele chegou ali, Moisés iria responder, eu sou gago, não sei falar direito, eu me esquivei muito para poder falar, não sei falar, eu sou um homem pesado nas palavras, eu sou meio sanguíneo, mas mesmo assim, Ele me chamou no meio da sarça, alabarachéria, Ele me chamou no meio da sarça, e eu dizia para Ele, mas coloca outro no meu lugar. Ele disse, não, Moisés, eu quero você. Aí ele falou, mas o meu irmão é melhor, ele tem os vernáculos dele, é mais apurado. Aí o Senhor disse assim, não, eu vou usar você. Os vernáculos seu irmão vai falar no seu lugar, mas eu quero você, porque o clamor daquele povo chegou até a mim. O povo está clamando, pedindo socorro. Deus escolheu você. Talvez você que está aqui na nave desta igreja está fugindo do teu chamado, está fugindo, achando que não é você, mas Deus quer você. Deus está chamando você, Deus está chamando você. Se você não quiser ir, Deus vai lá no presídio, vai tirar alguém e vai colocar no teu lugar para fazer. Se você não quiser fazer, Deus vai na rua, vai chamar o mendigo, o andarilho, mas vai colocar, e a obra dele vai ser feita, para você saber que quando ele chama, quando ele escolhe, e pronto, e acabou. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia, 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 oh glória ao nome de Jesus. Louvado seja Ele para sempre. Deus está te chamando nesta tarde. É tarde de você dar ouvido ao chamado de Deus. Ainda dá tempo. Você foi chamado para semear. Então não é hora de nós ficarmos brigando por aí. Você foi chamado por Deus. Chamado por Deus. Nós não precisamos, meus irmãos, de sair e ver quantas postagens tem na nossa selfie. Nós não precisamos, meus irmãos, ver quantos likes tem no Instagram. Você não precisa disso. Talvez você está no anonimato, mas Ele está te chamando. Talvez alguém aqui nem te vê, nem te conhece, mas Ele te separou, Ele te chamou. O Mestre te chama para esta obra. Aleluias,
Se nós perguntássemos a Davi, Davi iria responder: barganha? Que é isso? Eu andava fético, cuidava das ovelhas de papai, levava marmita para os meus irmãos quando o pai mandava. Eu não sei o que é isso, mas um dia eu estava lá no meio do mato, o pai mandou me buscar, e veio justamente o meu irmão, que achava que era ele. Aravanxéria, alamanchora bacando. Eu sei, meus irmãos, a responsabilidade é muito grande, mas é você quem Ele chama, é você quem Ele escolhe, é você quem Ele chama. Talvez alguém pode dizer: mas eu estou lá no fundo lá, eu estou lá no fundo, eu estou lá em Lapão, estou lá no sertão, eu estou lá em Maranhão, eu não estou falando só de Moçambique. Talvez alguém pode dizer: eu estou em Cuba, eu estou na Argentina, eu estou nas terras secas de Campo Grande. Não, mas Deus chamou você, Deus escolheu você, e quando Ele chama, está chamado, quando Ele escolhe, está escolhido. Davi poderia dizer: eu não sei o que é isso, mas eu sei que Ele mandou me buscar. Meus irmãos, nós poderíamos falar de Vila Josefina, aí Deus vai lá e escolhe um homem chamado Flávio Roberto Pena e tira ele lá da Vila Josefina. É um buraco que só Deus, mas Jesus é bom, Jesus sabe escolher, Ele te chama nesta tarde. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu sei que você está sentindo a chama de Deus arder. Eu sei que você está sentindo a chama de Deus arder. É tarde missionária, mas Jesus pode batizar com o Espírito Santo nesta tarde. É tarde missionária, mas Ele pode te renovar nesta tarde. Quem sabe nesta tarde você vai sair daqui convicto de que você precisa fazer um pouco mais para a obra de Deus. Se nós perguntássemos para Mardoqueu: você conhece de articulação? Articulação é o quê? Como diz o moçambicano, é o que mesmo, pá? Não estou percebendo o que está a falar, não, pá. Ou então o moçambicano, quando ele zanga, ele faz assim, ó. E brasileiro, o que mais odeia é quando alguém não responde. Dá vontade de você pular e falar: fala alguma coisa. Qualquer reação é fatal. Mas o moçambicano, ele sabe. Os cabelos brancos vai nascendo, né? O cabelo branco vai nascendo só quando ele cala assim. Aí nasce uns 4, 5 fios. Aí você segura, respira, toma uma água. Ok, meu irmão, tá bom. Mardoqueu é a mesma coisa. Articulação. Não sei o que é isso. Articulação para subir. Subir? Não sei o que é isso. Eu não sei como isso funciona. Eu só sei que um camarada que me odiava, ele preparou uma forca. Aí um dia eu só falei para o rei, falei: tem alguém querendo matar o senhor, cuidado, viu? E saí. Eu só avisei o rei, só, não fiz mais nada, não falei quem foi, quem não foi. Eu só falei isso. Mas eu sei que um dia Deus tirou o sono daquele rei, e o rei mandou me chamar. Deus tira sono de gente grande quando Ele precisar te chamar. Deus tira sono de gente grande quando Ele precisar de você. Fica tranquilo, meu irmão, não fica murmurando pelos corredores,
não fica murmurando pelos pátios, não fica murmurando pelas esquinas. Fica tranquilo, meu irmão. Se preciso for, Deus vai mover alguém, vai tirar sono e vai mandar te chamar. Vai lá no fundo do baú. Eu estou pensando naquele irmão. Eu conheço a história de um homem de Deus, que uma certa feita ele estava na Argentina fazendo a obra missionária. E quando ele estava na Argentina fazendo a obra missionária, trouxeram ele para participar daquele evento missionário. E quando ele vai participar do evento missionário, o pastor presidente encontra ele no corredor. E o pastor presidente olha para ele e diz assim: meu irmão, pelo amor de Deus, sai do meu sono, deixa eu dormir, meu irmão. E ele ficou com aquilo na sua mente. E aí de novo, e ele aquela semana toda participando do evento missionário. Toda vez que o pastor encontrava ele, o pastor dizia para ele: já faz uma semana que eu estou sem dormir, porque você não sai do meu sono. Deus mandou eu trazer você da Argentina e colocar neste setor aqui. É para você, Deus mandou. E sabe, meus irmãos, hoje ele dirige um dos maiores setores de São Paulo. Meu irmão, Deus tira sono de gente grande quando ele precisar te trazer. Quando ele precisar de você, ele vai tirar sono de gente grande. Assim acontece com Mardoqueu. Mardoqueu não sabia o que era negociação, e aquele que preparou a forca para Mardoqueu, ele foi enforcado na sua própria forca, e ainda teve que dar as honrarias àquele que o rei mandou chamar. Você foi chamado por Deus. Você é chamada por Deus. A sua família foi chamada por Deus. Você é chamado de Deus. Você é chamada de Deus. Você foi escolhido por Deus. Deus nos escolheu a dedo. Deus nos escolheu a dedo. Deus ainda sabe escolher crente. Fica tranquilo. Louvado seja o nome de Jesus. Nós poderíamos falar de Isaías aqui nessa tarde. Nós poderíamos falar também do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, como é que você entrou no ministério? Como que você foi chamado, Paulo? Paulo iria dizer: olha, eu estava andando todo torto, todo errado, achando que estava fazendo certo, mas um dia eu ouvi uma voz, e uma voz que me chamou em aramaico, se não me falha a memória, e só chamava em aramaico quem era mestre, quem era senhor. Só usava essa expressão quem era autoridade máxima. Por isso que Paulo logo responde: quem é Senhor? Quando ele responde, aí a Bíblia diz que o próprio Jesus estava falando com ele, e ele diz: Paulo, Paulo, por que me persegue? Ah, meus irmãos, Paulo iria nos dizer: eu não sei, mas eu sei que eu fiquei 3 dias e 3 noites cego, e quando eu fiquei cego, a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus, Deus chama Ananias, e o espírito de profecia estava na boca de Ananias. Quando o espírito de profecia na boca de Ananias, a Bíblia diz que ele teme e pregar para Paulo. Quantas pessoas têm medo de pregar, de falar de Jesus para uma facção que existe dentro do estado de São Paulo? Mas quando Jesus ordena, ele ordena, porque Jesus é o disciplina maior, Jesus é o general maior, Jesus é aquele que salva. Quando ele salva, ele salva. Aleluia. Chamado de Deus não existe negociação. Chamado de Deus, alguém pode dizer assim: eu vou porque eu tenho que ir. Quem indica? Eu vou porque eu tenho que ir. QI é quem indica. Eu vou. Não vou falar não. Porque eu tenho PhD. Ei,
protegido do homem da diretoria. Louvado seja o nome de Jesus. Mas existe aquele que é chamado por Deus. E quando você é chamado por Deus, irmãos, não tem queridinho, não tem que ir, não tem ninguém que te pare, porque os céus estão ao seu favor, porque os céus estão ao seu favor. Não tem ninguém que te pare, porque os céus estão ao seu favor. Não tem conspiração, porque os céus estão ao seu favor. Não tem aqueles do cabelo mais branco, porque nasceu no ministério, porque os céus estão ao seu favor. Meus irmãos, quando Deus chama, Ele chama. A minha Bíblia diz que o bordão será tirado dos velhos e dado aos mais novos. Fica tranquilo, meu irmão, o bordão vai passar pela tua mão. Deus está chamando uma nova geração, e é a geração que tem a unção de Deus. Quando você é chamado por Deus, você faz a diferença. Quando você é chamado por Deus, você traz consigo as marcas do sofrimento. Quando você é chamado por Deus, você, meus irmãos, você traz consigo as marcas do sofrimento. Quando você é chamado por Deus, você é confirmado por Ele. Eu vejo, meus irmãos, Samuel. A Bíblia diz que Samuel, ele não estava entendendo, e um velho que perdeu a visão, que já não estava entendendo nada, de repente clareia uma luz, e diz a Bíblia Sagrada que aquele velho diz para ele: olha, se te chamar de novo, você responde, fala que o teu servo ouve. A Bíblia diz que Samuel foi chamado por Deus. Ei, olha aqui para mim um minuto só. Quando Deus chama, Ele confirma a chamada do homem. Quando Deus chama, Ele protege o homem. Quando Deus chama, Ele cuida do homem. Eu vejo Elias. Se nós fôssemos gastar tempo falando de Elias, Elias não fala da sua genealogia. A Bíblia diz que Elias aparece no cenário bíblico dizendo: segundo a minha palavra não vai chover. E quando ele fala isto, a Bíblia diz que Deus assina embaixo. Olha aqui para mim, se Deus te chamou, Deus vai cuidar de você. Se Ele te chamou, fica tranquilo, nem que Ele prepara covo, mas meio-dia vai estar lá a comida, às 18 vai estar lá a comida. Ele vai preparar todas as coisas, porque Ele é Deus. Deus tem cuidado de nós lá em Moçambique. Às vezes quem me conheceu olha para mim e vê: o pastor está muito magro, o pastor está magrinho. Mas eu quero dizer uma coisa: não é fome que nós temos passado, Deus tem cuidado de nós. Mas quem é chamado por Deus traz as marcas do sofrimento. Aleluia. Eu cheguei em uma época ali em Moçambique, a diabetes batendo 370, 410, mas eu estava em todo gás, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus, andando pelas aldeias, num sol causticante que só, mas fazendo a obra de Deus afinco. Sabe por quê? Porque Ele me chamou. Quando Deus chama, Ele cuida de você. Cuidado para você não se levantar contra aquele que foi chamado por Deus. Eu sei que existem murmurações. Eu encontrei alguém, e alguém disse: de novo? Está aqui de novo. Eu não tenho culpa se ele me chamou. Aí alguém disse assim: rapaz, eu não sei quando você está no Brasil, quando você está na África. Jesus é bom, irmãos, e sabe amar. Mas fica tranquilo que isso não apaga a chama que está aqui dentro. Alguém diz: não pode trazer muito missionário, porque senão ele acostuma aí, quer ficar no Brasil. Mas quem me chamou foi Ele. No momento certo, na hora certa. Se Ele quiser levar para outro lado, Ele vai levar. Se Ele quiser trazer para cá, Ele vai trazer. Mas quem me chamou foi Ele.
Ele me escolheu, Ele te chamou. Cuidado, um homem chamado por Deus, ele é sustentado por Deus. Se Ele te chamou, faça aquilo para o que você foi chamado. Nós fomos chamados para semear. E quando eu falo de chamados para semear, eu vim aqui e falei de uma igreja que nós estávamos construindo. Nós já cobrimos esta igreja. Uma igreja no meio do mato, de 8 por 17. 8 por 17. Nós temos cadeiras, nós temos microfone sem fio, lá no meio do mato. A igreja chegou corrente lá na igreja, energia, digo melhor, chegou energia na igreja. Por esses dias, nós fizemos uma DEMP lá, moçambicano, todo mundo uniformizado, coisa linda do céu, coisa linda do céu. E eu estava orando a Deus, dizendo: Deus, o Senhor me chamou mesmo, para o quê? Eu quero um sinal do céu, Senhor, aqui. E a gente tem o costume de ver alguém chorando, a gente tem vontade de chorar também, a gente se emociona também. E eu estava orando, eu chamei os jovens para frente. Nós estamos aproximadamente 40 jovens, uma igreja que tem 2 anos, nós temos 180 membros, sem contar crianças, e não é aquela igreja passageira não, é crente que vem e fica, O orfanato, nós atendemos 58 crianças. Cadê a missionária Persília? Está aí, missionária Persília, está aí. Minha tia, né, tia? É benção, está aí a tia. É o que, filho? Mas o projeto que nós temos lá, nós atendemos aproximadamente 500 crianças. Isso contando crianças da igreja, crianças das nossas congregações e crianças que nós alcançamos ali. Nós estamos aproximados e todo ano nós fazemos festa para essas crianças. E nesse uma DEMP eu estava orando a Deus, falando: Deus, me dá um sinal, o Senhor nos trouxe aqui, e aí? Tá bom, nós conseguimos construir, estamos na segunda congregação que nós já estamos construindo, que está na altura de Cinta, na segunda já, e uma que nós construímos 6 por 13, lá em Vanduze, já com telhado, tudo, está lá a congregação em Vanduze. E ali nós chamamos para frente aqueles jovens, e eu comecei a orar por aqueles jovens, e quando eu começo a orar por aqueles jovens, os jovens começam a chorar, e aquela coisa, aquele negócio, e alguns dando glória, aleluia, e no meio uma menina, que não estava vendo nada, deficiente visual, chamada Tina, uma menina cega, ela põe a criança na queca e anda assim, ó, e anda e corre, e aquela menina estava no meio daqueles jovens, e eu vi aquela menina clamando a Deus, e eu pus a mão na cabeça dela, e quando eu coloquei a mão na cabeça daquela menina Tina, aquela menina começa a falar em línguas estranhas, é batizada com o Espírito Santo, uma língua tão bonita, e eu fiquei pertinho dela, e eu fiquei tentando entender se era Shona que ela estava dizendo, mas era uma língua do céu, e o meu coração ardia, e eu dizia: Jesus, o Senhor está conosco aqui neste lugar, Jesus está batizando com o Espírito Santo naquele lugar. Vale a pena, meu irmão, vale a pena sofrer, vale a pena ser chamado por Deus. Fica tranquilo, se Ele te chamou, Ele não nos chamou para apresentar a gravata bonita, o salto bonito, mas para fazer a obra de Deus. Você foi chamado por Deus para fazer a obra de Deus. Vamos semear a palavra de Deus, e Ele vai fazer grandes coisas por nós. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar a você a estar de pé, com a permissão dos pastores.
A Elaine Melo, eu queria convidar a Elaine Melo aqui, eu não sei como é que está. Pode. Elaine Melo, vem cá adorar a Deus com uma canção. Depressa, senão a minha oportunidade vai passar. Enquanto isto, só você, eu quero fazer uma oração com você. Eu sei que existem questionamentos em nós. O Senhor me chamou para quê? Será que eu fui chamado mesmo? Talvez alguém que está lá dirigindo um trabalho, uma congregação, um setor, uma regional, está lá pelo ofício. Talvez você que está aqui sentado, está pelo ofício, mas quando Ele chama, Ele chama. Quando Ele chama, Ele se encarrega. Quando Ele chama, Ele chama. Talvez você ache que é pouco, somente reger. Mas Ele te chamou. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração com você. E você vai pedir que o Senhor desperte em você esta chama. Esta chama. Quem te chamou? Você foi chamado para o quê? E quem te chamou foi Ele. Enquanto a Elaine adora a Deus com uma canção, nós vamos orar aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Fecha os teus olhos nessa tarde. Aleluia. Oh, aleluia. Alabandar. Ele mandará baixando. Oh, agalabandou você. Aleluia. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Eu sei que o Senhor está na casa. Eu sei que o Senhor está na casa, Senhor. Ó Deus Santo. Aleluia. Quem olha para mim, louvado seja o nome de Jesus, não sabe o que passei para chegar aqui. Adore a Deus nessa tarde. Muitos adore a Deus nesta tarde. É o meu fim, não vejo saída. O Mestre está te chamando. Quem me vê assim, Ele te chama nesta tarde. Não Aleluia. sabe que andei nas madrugadas. Louvado seja o nome de Jesus. Mesmo não achando graça em nada. Toma tua filha, meu Deus. Buscava Senhor, disfarçar a minha dor. Oh Deus, eu sei que o Senhor nos escolheu. Foi o Senhor quem nos chamou, ó Deus. Me vê assim, foi o Senhor quem nos chamou para esta tal obra, não Senhor. Sabe que falei, ó Deus, nós te louvamos. Não tem mais jeito. Nós te louvamos, Deus. O coração vai explodir. Aleluia. No peito. Meu Deus, ai de mim. Aleluia. Ele te chamou. Eu estava Ele te sozinho. chamou. Ele te chamou. Jesus me encontrou. Ele te chamou. Bateu em minha porta. Eu abri. Ele te chama nesta tarde. Ele te chama nesta tarde. Dependente desse amor. Pássaro ferido, sem ter ninho pra pousar. Pescador sem rede. Aleluia. Perdido em alto mar. Barco a deriva, mas Jesus me deu vida e fez tudo mudar. Quando Ele chama, Ele sustenta. Quando Ele chama, Ele guarda. Quando Ele chama, Ele protege. Quando Ele chama, Ele se encarrega. Quando Ele chama, Ele se encarrega por você. Alamandara Xandaraba Candorá. Aleluia. Quando Ele chama, Ele coloca a palavra na tua boca. Fica tranquilo, fica tranquila. Ele te chama nesta tarde. Foi Ele quem te escolheu. Ele te chama para uma grande obra nessa tarde. Você é chamado por Deus. Quem me vê assim, aleluia, não sabe que falei. Aleluia. Não tem mais jeito.
Oh, glória ao nome de Jesus. O coração vai explodir no peito. Eu disse, meu Deus, sai de mim. Aleluia. Eu estava sozinho e Jesus foi Ele quem chamou Davi. Foi Ele quem chamou Moisés no meio da sarça. Foi Ele quem te chamou companheiro. Foi Ele quem te chamou pastor. Foi Ele quem te escolheu, pastor José Antônio. Foi Ele quem te chamou, pastor Alexandre. Foi Ele quem te chamou. Foi Ele quem te escolheu. Ele te chama nessa tarde, minha irmã. Ele te chama nessa tarde, meu irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas nessa tarde. Adore ao nome dEle. Mas Jesus me deu vida e fez tudo. Tem pessoas sentindo a presença de Deus aqui nessa tarde. Cadê? Vai, vai, adore a Deus nessa tarde. Chamou e fez tudo. É tarde de você deixar o Espírito de Deus falar com você. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa tarde. Tem pessoas sentindo a presença do Eterno aqui nessa tarde. Se você é batizado com o Espírito Santo, aleluia, você tem liberdade. Este lugar não foi levantado para outra coisa, mas foi levantado para você adorar o nome dEle e manifestar adoração a Ele nessa tarde. Que Deus abençoe. Continue orando por nós. Continue orando por Moçambique. Ore por aquele trabalho. Ore pela minha família. Em nome de Jesus. Nessa semana nós já estamos voltando para lá, para casa. Já estou com saudade, meus irmãos, daqueles cultos da adoração. Desculpe, senhores, se eu não sei dançar. Mas dançar sozinho é fria, irmãos. Mas quando você entra no meio das negaiadas lá, oh meu Deus do céu. Aí a poeira sobe e você não se preocupa com nada, irmãos. Não se preocupa com nada. E se chegar lá então, eles pegam você no colo, levanta você e joga para cima. Você é tratado como rei, como um rei. Mas quando o povo começa a adorar a Deus lá, não tem para ninguém, irmãos. Não tem para ninguém. Principalmente quando eles começam a cantar uma canção. Munochá, missa.